Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor que a cada momento nos sustenta, nos fortalece, nos renova e nos transforma. Meus amados irmãos, nunca podemos perder de vista aquilo que infelizmente muitos crentes já perderam, que é o privilégio que nós temos de entendermos que o dia do Senhor não é apenas o dia em que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, mas é um dia de refrigério da parte do Senhor em tempos de tormentas semanais. Nós não conseguimos distinguir e nem conseguimos discernir aquilo que está acontecendo em cada vida, com cada família durante a semana. Mas o que nós podemos afirmar é que, independente das coisas boas que nos acontecem, nós enfrentamos semanalmente tormentas. E o dia do Senhor é o dia em que o Senhor nos traz refrigério. É como um oásis no deserto. E é um oásis no deserto quando nós nos reunimos para estudar a Bíblia. Quando nós nos reunimos no dia do grande encontro, que é esse momento, quando a igreja se reúne para orar em suas reuniões de oração. Independentemente do número de pessoas, Deus sempre nos presenteia para fortalecer a nossa fé, para nos alegrar em comunhão com os nossos irmãos e para nos preparar para lutas que vamos enfrentar durante as semanas, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito familiar, seja no contexto de trabalho, seja diante das necessidades e tantas outras situações. Meus irmãos, ser parte da igreja de Cristo é um privilégio. É um privilégio porque ser parte da igreja de Cristo é ser instrumento nas mãos de Deus para a restauração de outros irmãos e ser objeto a ser restaurado da parte do Senhor. E tudo isso acontece no âmbito da igreja reunida. Meus irmãos, além da riqueza, além da alegria de estarmos juntos, nós temos a dádiva da revelação de Deus a nós. Revelação que nós precisamos para que nós conheçamos o nosso próprio coração, para que nós aprendamos a discernir os acontecimentos da nossa vida de acordo com a mente de Cristo. Eu vejo que o maior privilégio que um salvo tem é o privilégio de discernir os acontecimentos na perspectiva do Senhor e não na perspectiva do homem. E eu creio e espero que você que veio nesta noite, você por quem eu orei durante toda a semana, que você seja transformado mais uma vez pela revelação da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 1, versículo 3. Amós capítulo 1, versículo 3. Se tiver alguém ao seu lado que não tem a Bíblia, compartilhe com ele, para que ele possa acompanhar também a leitura. Mesmo que seja o seu marido ou a sua esposa. Isso acontece. Amós capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Até aqui. Queridos, nós vimos até agora como Deus, ele não está preso ao comum quando ele escolhe usar homens e mulheres quando ele quer, onde ele quer, da forma que ele quer, com o propósito que ele quer. Quando o profeta Amós nos apresentou o Senhor em sua soberania, no seu próprio chamado, sendo ele um pastor de gado, sendo ele um colhedor de figos, e o Senhor o tirou do seu serviço e o levantou como um profeta. Nós vimos também, queridos, que esse Deus soberano, ele é justo, e a sua justiça abrange todo o seu domínio. E nós vimos isso quando Amós apresentou o Senhor como um leão que está rugindo. Um leão que está rugindo, falando de todo o seu
território, tomando para si todo o seu território. E como Davi escreveu no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele habita. Do Senhor é a terra. E nós vimos, queridos, e vamos continuar observando, aquilo que precisamos saber sobre a justiça de Deus. E nessa noite eu quero continuar pensando com os irmãos nessa perspectiva, nesse objetivo de discernirmos, de conhecermos a justiça do Senhor. Porque quando nós conhecemos os atributos de Deus, nós somos impactados e transformados pelos seus atributos. Ter conhecimento de quem Deus é e não ser transformado por esse conhecimento não é o conhecimento de Deus. E nós vamos discernir um pouco mais sobre a justiça de Deus. E eu quero expor para vocês essa noite apenas uma verdade. E nessa verdade eu quero abrir um pouco o leque para observarmos o que essa verdade nos mostra. E a verdade, queridos, desta noite é que as manifestações da justiça de Deus são antecipadas pela sua misericórdia. As manifestações da justiça de Deus são antecipadas pela sua misericórdia. Me acompanhe em alguns versículos, eu vou mencionar e você me acompanhe, por favor. Versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Versículo 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Versículo 9, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Versículo 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Versículo 13, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Capítulo 2, versículo 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Versículo 4 do capítulo 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Por fim, versículo 6 do capítulo 2, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Meus irmãos, a NVI, ela traduziu o versículo 3 da seguinte forma: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Queridos, essa expressão que apenas a NVT ela removeu o sentido poético, essa expressão que Amós utilizou foi uma expressão poética com o propósito de dizer apenas uma coisa. Deus, por meio dessa expressão poética, estava dizendo aos povos e ao povo de Israel o seguinte: a primeira transgressão já era digna do juízo de Deus. A primeira transgressão já era digna do meu juízo. Mas em minha misericórdia, por causa da misericórdia do Senhor, o Senhor aguardou e observou a segunda transgressão. E o Senhor observou a terceira transgressão. Mas a quarta, o Senhor não ia permitir mais acontecer. O Senhor iria manifestar o seu juízo, porque não houve arrependimento. O que Amós estava mostrando é: a justiça de Deus não suportaria a quarta. A primeira já era digna do juízo. Ele esperou, ele teve misericórdia e ele viu a segunda. E ele teve misericórdia e ele viu a terceira. Mas ele não veria a quarta. Na quarta ele manifestaria o seu juízo. A NVT traduziu assim: assim diz o Senhor, os habitantes de Damasco pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes.
No desejo de tornar mais claro, a NVT fez isso. Mas ela removeu esse teor poético da expressão, que revela um atributo de Deus que nós precisamos observar, e Amós está mostrando aqui. Vocês já viram aquela expressão? Com certeza muitos pais já utilizaram ela. A minha paciência acabou. Vocês se lembram dessa expressão? A minha paciência acabou. É exatamente isso que Amós está dizendo com essa expressão que nós lemos. Meus irmãos, em todo o seu livro, Amós revela como Deus abomina a maldade dos homens para com o seu próximo. Como Deus abomina a maldade dos homens para com o seu próximo. E a justiça de Deus, ela vem contra toda injustiça dos homens. Quer ver um exemplo? Em Amós capítulo 8, versículo 5, Deus vai falar da balança enganosa. Deus, ele não suporta a balança enganosa. Em sua justiça, Deus, ele se manifesta contra toda balança enganosa. Agora, meus irmãos, se nós não prestarmos atenção, nós não vamos perceber o que Amós está nos mostrando com essa expressão. Por 3 transgressões, e ainda mais por 4, eu não deixarei de manifestar o meu juízo. Nós precisamos perceber o que ele está querendo mostrar com essa expressão poética. Meus irmãos, Deus está aqui mostrando uma verdade sobre um atributo dele que antecede as manifestações da sua justiça, que é exatamente a sua misericórdia. O leão viria, o leão que está rugindo, o leão que é o Senhor de toda a terra, ele viria e virá com a manifestação do seu juízo sobre todos os povos. Mas antes disso, ele está demonstrando uma espera longânima e paciente. Por 3 transgressões e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Ou seja, eu dou tempo para que as transgressões sejam abandonadas, mesmo sabendo que a primeira já era digna do meu juízo. Queridos, quando nós observamos os atributos do nosso Deus, nós vamos perceber que nos atributos do Senhor, nenhum atributo anula o outro. Nenhum atributo anula o outro. Mas todas as vezes que nós nos deparamos com a longanimidade do Senhor, com a paciência do Senhor, nós vamos perceber um outro atributo dele que está ligado à sua misericórdia, que é a sua bondade. Nós lemos um salmo no início do culto, que diz muitas coisas sobre os feitos do Senhor, e termina assim: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Toda a manifestação da misericórdia de Deus revela a bondade do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos discernir aqui o que Amós está nos mostrando. O que Amós está nos mostrando é que a misericórdia do Senhor está atrelada à sua justiça. A misericórdia do Senhor está atrelada à sua justiça. E eu quero explicar isso para vocês, trazendo um exemplo no contexto de Israel, que são as torrentes do Negev. Que o salmista, no Salmo 126, ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte, assim como as torrentes do Negev. As torrentes do Negev, elas nunca seriam torrentes, e é um acontecimento em Israel, no deserto do Negev, que acontece apenas no período do inverno, entre outubro e março. Muitas águas, elas inundam o deserto,
Mas as torrentes do Neguev, elas nunca inundariam o deserto se nas partes mais altas não caíssem abundantes chuvas. Então algo antecede aquelas torrentes do Neguev. É interessante, é um dos únicos desertos do mundo em que você vai encontrar muitas flores, que só há lá. Por que eu dei esse exemplo? Porque assim é a justiça de Deus e a sua misericórdia. É impossível olhar para qualquer manifestação da justiça de Deus sem a certeza de suas abundantes chuvas de misericórdia que antecedem essas manifestações de justiça. Eu vou repetir: é impossível se deparar com as manifestações da justiça de Deus sem que as abundantes chuvas de misericórdias do Senhor não tenham caído muito tempo antes. E a partir de agora eu quero rapidamente, não levaremos muito tempo, mas eu quero me debruçar para mostrar para a igreja duas perspectivas que nós precisamos ter quando nós olharmos para Deus em sua misericórdia. Duas formas que nós precisamos olhar para Deus em sua misericórdia. E a segunda parece que é um impedimento à primeira, mas eu vou mostrar que não. A primeira perspectiva que nós precisamos ter sobre as misericórdias do Senhor é que as misericórdias do Senhor alimentam a nossa reflexão e gratidão pelos feitos de bondade do Senhor. Você precisa olhar para as misericórdias do Senhor como algo que alimenta a nossa alma, para que possamos refletir e sermos gratos por todos os feitos de bondade do nosso Deus. Meus irmãos, Amós aqui está apresentando Deus como um juiz, que vai julgar a terra, que vai julgar os povos, que vai julgar as nações, que vai visitar o seu próprio povo, Israel. Mas nós precisamos entender que logo depois Deus levanta um outro profeta, o profeta Oséias. E o profeta Oséias, ele vem mostrando exatamente, mais uma vez, que essa pregação de Amós, quando Amós diz: por 3 transgressões e ainda por 4, eu não deixarei de manifestar o meu juízo, nós vamos perceber que quando Amós falou isso, Deus ainda estava observando provavelmente a segunda e a terceira, porque ainda haveria um bom tempo de misericórdia. Deus vai levantar depois o profeta Oséias. O profeta Oséias, no último capítulo do seu livro, ele termina assim: volta, ó Israel, volta. Volta, porque pelos teus pecados vocês estão caídos. Volta. Queridos, não há maior manifestação das misericórdias do Senhor quando Deus em Cristo nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. Não há. E nós somos lembrados hoje muito que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nós experimentamos de ruim, e muito daquilo que nós experimentamos como bênção de Deus, nós temos que ter certeza que as misericórdias do Senhor estão presentes, e estão revelando outros atributos do Senhor, como a sua bondade e graça. O Salmo 103, versículo 8, ou verso 8, para mim é um salmo muito bonito. Mas dependendo da versão da sua Bíblia, a gente perde um pouco o sentido. Mas diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, na minha tradução. É interessante porque essa palavra assaz, ela revela algo que está em alto grau. O que o salmista está dizendo sobre Deus é: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e em alto grau de bondade, de benignidade. Meus irmãos, há muitas outras notas textuais na Bíblia que revelam como o nosso Deus, ele é um Deus longânimo, como o nosso Deus é um Deus paciente,
como nosso Deus é um Deus repleto de misericórdia, não apenas para com o seu povo eleito, mas também para com todos os homens. Richard Baxter, um puritano inglês do século 17, ele disse assim: nós devemos nos esforçar para conhecermos a Deus, mas também para sermos afetados pelos seus atributos. Assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. Assim como Deus é misericordioso, nós devemos ser misericordiosos. Meus irmãos, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser longânimos, assim como o Senhor. Agora prestem atenção em alguns detalhes. Olha como Deus se apresentou a Moisés, depois que Moisés ele desce do monte. Moisés vê a idolatria do povo, e Moisés quebra as 2 tábuas da lei. Moisés joga no chão, quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés ele quebra as tábuas. Moisés ele manifesta uma ira santa contra a rebeldia do povo. E Deus diz para Moisés: Moisés, pega 2 tábuas novamente, lavra 2 pedras e sobe. Quando Moisés está subindo novamente com as 2 tábuas, em branco, sem nada, Deus diz a Moisés assim, preste atenção. O Senhor passou por Moisés e declarou a Moisés: o Senhor, Moisés, o Senhor Deus, ele é compassivo e bondoso. Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Vocês percebem de onde Naum pegou a expressão dele? Mas Moisés estava subindo, depois de ter ficado 40 dias e 40 noites, e Deus ter dado a ele os 10 mandamentos, ele subiu, o povo estava em festa, em idolatria. Moisés quebra a tábua, e Deus fala: Moisés, sobe de novo. E Moisés ouve Deus falando assim: Moisés, eu sou um Senhor compassivo, longânimo, misericordioso. Eu guardo a misericórdia até 1000 gerações. Eu perdoo a iniquidade, mesmo que eu não inocenta o culpado. Quando Paulo vai falar sobre Deus, na 2ª epístola aos Coríntios, é muito maravilhoso como ele revela Deus. Ele revela Deus no capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios, como o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias. É Ele que tem nos consolado em toda a tribulação. Queridos, hoje nós iniciamos o nosso culto lendo um salmo. Salmo 136, que nos ensina muitas verdades que nós deveríamos colocar em prática quando nós observamos Deus em sua misericórdia. E é interessante como ele começa o Salmo 136, ele começa assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a primeira perspectiva que nós devemos ter quando nós olharmos as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor alimentam nossa reflexão e gratidão a Deus por todos os feitos de bondade do Senhor. Quem dera os crentes trocassem as reclamações por aquilo que não está acontecendo em sua vida, por gratidão por tudo aquilo que Deus já fez. Os atributos de Deus precisam transformar a nossa vida. Meus irmãos, nós costumamos agradecer a Deus. Eu, como pastor, estou ouvindo diariamente as orações dos irmãos, agradecendo a Deus pelas suas misericórdias. Mas nós devemos permitir que a nossa reflexão sobre as misericórdias do Senhor comecem a detalhar os atos de bondades e misericórdia do Senhor com gratidão. As misericórdias do Senhor na nossa vida precisam ser transformadas em gratidão, em oração, em louvor a Deus.
O Senhor está acima de todas as coisas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor fez os céus e a terra porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem nos dado livramentos todos os dias porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é longânimo diante dos nossos pecados porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você está aqui porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Se Deus quisesse, assim como nós podemos fazer com uma televisão ligada e tiramos a tomada e tudo se apaga, Deus poderia fazer isso com você. É muito interessante quando a gente percebe, principalmente no âmbito do esporte, pessoas correndo no futebol e de repente elas caem. Vocês percebem muitas vezes como eles caem? Quando tem um ataque fulminante, a impressão que dá é que desligaram, puxaram a tomada, caiu a força. Agora, nós precisamos, meus irmãos, em cada situação que nós temos experimentado, em nossas lutas diárias, pessoais e muitas vezes solitárias, nós precisamos dar valor àquilo que nosso Deus tem feito. Sabe por quê? Porque o Senhor tem demonstrado em suas misericórdias a sua bondade. O Senhor tem te amado. O Senhor tem te consolado. O Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te livrado, o Senhor não tem dado o que você tem pedido. E muitas vezes o Senhor não dando o que você pede é livramento para você. O Senhor não deu o que eu quis, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu passei por um momento difícil hoje, mas o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu tomei um banho quente hoje, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu não comi o bife, mas eu comi a sopa de fubá, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu estou desempregado e nada tem faltado, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu tenho tido em abundância, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu não fui visitado com a sua mão de justiça, mesmo ainda sendo pecador, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. As coisas não estão acontecendo como eu queria, porque eu não sou Deus, por isso o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Os atributos de Deus não se anulam, mas se entrelaçam. Querido, quando você agradece a Deus pelas misericórdias do Senhor, mas você não consegue contemplar a bondade dEle, a fidelidade dEle, o amor dEle e o cuidado dEle, tudo que acontece com você, você nunca conseguirá transformar em gratidão, em adoração a Deus. Porque a forma como você olha para as misericórdias do Senhor não é na perspectiva, por exemplo, do salmista. A segunda perspectiva parece que anula a primeira. Eu acabei de dizer para os irmãos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para... Mas a segunda lição que eu quero mostrar para os irmãos, e a gente volta para Amós, e nós vamos terminar aqui a reflexão de hoje, é que as misericórdias do Senhor possuem limites, que devem ser respeitados. Mas pastor, as misericórdias do Senhor não duram eternamente, não duram para sempre. Sim, mas elas possuem limites que não podem ser ultrapassados. E mesmo quando nós ultrapassamos e nos deparamos com outro atributo de Deus, que é a sua justiça, as misericórdias dele estão presentes. Meus irmãos, por 3 transgressões e por 4 não deixarei de castigar. Nós voltamos aqui ao cerne da exortação de Amós, e eu quero terminar aqui.
Meus irmãos, apesar de ser longânimo, apesar de ser paciente, apesar de ser tardio em irar-se, apesar de ser misericordioso, há um limite para isso. Há um limite. A longanimidade do Senhor, preste atenção nisso. A longanimidade do Senhor é inesgotável, desde que nós permaneçamos em seus limites. Quando os limites da misericórdia do Senhor são ultrapassados, nós vamos nos deparar com as manifestações da sua justiça. No Éden, o homem ultrapassou os limites das misericórdias do Senhor e desde então tem experimentado a justa ira de Deus. Ultrapassar os limites da misericórdia é experimentar a justiça de Deus. E eu quero fazer uma observação aqui. Aqueles que estão em Cristo recebem o consolo de terem sido justificados de todas as suas transgressões, inclusive da sua natureza adâmica. Porém, mesmo que Cristo já tenha pago o preço, nosso Deus e Pai, Ele se revela como um Deus longânimo. E a longanimidade, a misericórdia, a paciência de Deus deve ser vista pelo seu povo como bênção e não como muleta para permanecer no pecado. Por isso, queridos, nós temos observado que as misericórdias do Senhor antecedem o juízo de Deus, ou a disciplina para aqueles que fazem parte do seu povo. Enquanto o pecado permanece sendo praticado, e Deus está manifestando as suas misericórdias, a sua paciência, a sua longanimidade, ainda você está no campo dos limites da misericórdia de Deus. A grande questão é que nós não conseguimos discernir quando nós ultrapassamos o limite. Nós só vamos discernir quando a justiça de Deus se manifestar com a sua disciplina. Meus irmãos, um homem de Deus do passado, um grande homem do Senhor, ele disse uma verdade. Quando Jesus, ele falou no Getsêmani para os discípulos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, isso não foi uma muleta para o pecado, isso foi um alerta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso foi um alerta. Isso não foi muleta para o pecado. E nós precisamos perceber que Deus, queridos, o nosso Deus bondoso, longânimo, paciente, misericordioso, Ele não faz vista grossas em relação aos pecados dos homens, que são muitas vezes sustentados pela impunidade aparente. Provérbios 6, 16 a 19, preste atenção no que diz. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma abomina: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. E eu quero ser mais detalhista, não aleatoriamente, mas observando aquilo que o profeta Amós vai mostrar. Na prática, queridos, Deus, Ele abomina e não está fazendo vista grossa, mesmo com uma aparente impunidade. Deus abomina toda língua mentirosa e manipuladora. Deus abomina impostos opressores. Tudo isso está em Amós. Maus tratos a crianças, mulheres, idosos ou a qualquer um. Tudo está sendo contemplado
pelo Senhor. Todo sequestro. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 1:10, Paulo vai falar de raptores de homens, sequestradores de homens, aliciadores de menores, líderes de nações que guerreiam entre si e permitem atrocidades, abuso de poder, estelionatários de plantão, aqueles que ficam lá no telefone, principalmente os religiosos, os estelionatários eclesiásticos das igrejas neopentecostais, agiotas que ganham às custas das necessidades dos outros, todo roubo, todo suborno, todo homicídio, todo aquele que fomenta discórdias entre pessoas, pessoas que maquinam o mal contra o seu próximo. Eu quero dar só um exemplo no texto de Amós, como Deus está olhando para isso. Amós 2:6 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Mas isso é muito simples para Deus estar olhando. E Deus está. Nada passa despercebido aos olhos justos do Senhor. Meus irmãos, eu quero reafirmar, para terminarmos, nas partes práticas. Nós precisamos ter claramente que há um momento em que os homens, inclusive os homens e mulheres do Senhor, ultrapassam os limites da misericórdia e acabam experimentando juízo ou disciplina do Senhor. Sempre há. Tem um texto que Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas 6, versículo 7, quando ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Normalmente esse zombar acontece nos limites em que Deus está manifestando a sua misericórdia, longanimidade. Mas Paulo diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E sabe o que eu vejo no âmbito do povo de Deus? É que Deus tantas vezes tem manifestado a sua misericórdia, o seu cuidado, o seu amor, e avisado, e mostrado claramente sobre algumas coisas que precisam ser deixadas, abandonadas. E o povo de Deus vai dando crédito ao que a serpente diz. A serpente sempre usa a verdade sobre Deus com motivações totalmente opostas à vontade do Senhor, com o propósito de produzir engano no coração do servo de Deus, sempre diminuindo o peso do pecado, mostrando uma verdade sobre Deus. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, pode continuar assim, continue nessa prática, continue, porque Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é cheio de misericórdia. Continue fazendo isso, continue praticando isso, continue. E você acredita que Deus ele é bom, Deus é gracioso, tudo verdade. Só que você está num caminho muito perigoso. Você pode estar no limite de ultrapassar das misericórdias para a manifestação da justiça de Deus, que também estão repletas de bondade, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Se em tempos de misericórdia eu quero aplicar isso para você, meu irmão, minha irmã, hoje não é para que você duvide do quanto Deus é misericordioso, bondoso, longânimo, fiel à sua vida. Você tem experimentado isso? Você está aqui porque você tem experimentado de toda essa bondade, longanimidade e misericórdia do Senhor. Mas eu preciso mostrar para você, assim como Amós fez, que mesmo que as misericórdias do Senhor estejam presentes, na quarta, Ele não vai deixar de punir, porque há um limite
tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ele não vai suportar. Se em tempos de misericórdia, de longanimidade, Deus tem te avisado de algo que você precisa abandonar, meu amado irmão e irmã, não abuse da paciência do Senhor. Se em tempos de misericórdia Deus tem te chamado ao arrependimento, não abuse da longanimidade do Senhor. Se em tempos de misericórdia Deus tem revelado algumas práticas que há muito você tem sido avisado, faça o que o Senhor disse. Eu me deparei com um homem que todas as vezes que eu falava do amor de Deus para ele, ele falava assim: eu nunca serei perdoado por Deus. Eu fiz coisas que Deus nunca me perdoaria. Então eu não consigo crer nisso. É impossível Deus me perdoar. Essa autocomiseração dele revelava exatamente o que ele cria sobre ele. O que Deus disse não basta para que eu creia. O que eu creio é o que basta. Não há um chamado de Deus ao arrependimento, que ele não seja capaz de produzir transformação. O grande problema é quando acontece a primeira e o arrependimento é falso. Acontece a segunda, o arrependimento é falso. Acontece a terceira, o arrependimento é falso. E isso pode durar anos. A falta de arrependimento é que produz a manifestação da justiça de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você cristão. Será que a sua vida cristã, ela não tem uma porta larga e espaçosa demais em relação ao que Cristo pregou sobre o reino? Porque o que eu vejo é que muitos crentes vivem uma vida cristã e dizem que a vida cristã deles é tão tranquila que a gente enxerga apenas uma porta larga e espaçosa, não estreita. Muitos vão passar por essa porta larga e espaçosa, mas não é em direção ao céu. Por isso, enquanto Deus te chama ao arrependimento, se arrependa. Enquanto Cristo te dá a oportunidade de vir a Ele quebrantado, humilhado, venha. Não protele. Toda procrastinação é um mar de destruição. E a procrastinação é aquele espaço entre o momento em que eu tenho noção do que eu tenho que fazer e o tempo que eu levo para realizar. Isso é procrastinação. O diabo sempre tenta amenizar o peso do pecado, mostrando que Deus é bom, misericordioso e gracioso. E a única coisa que você tem que fazer depois é descansar na sua graça. Mas Deus tem avisado. Deus tem avisado para que você pare já com isso que você tem feito. Já. Isso é amor dele. Isso ainda é a misericórdia dele. Isso ainda é a longanimidade dele. Isso ainda é a bondade dele, te chamando para ele. Mas não despreze a bondade do Senhor. Queridos, nesse mesmo contexto, eu estou caminhando para o fim. O autor de Hebreus, ele disse assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Paulo, ele utilizou um termo dentro do contexto dele, mas nos mostra essa verdade. Quando ele diz que nós não devemos usar da liberdade para darmos ocasião à carne.
E mesmo estando dentro de um contexto muito específico, quando ele fala carne, nós podemos observar que nós não podemos abusar da graça de Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, amigos que estão aqui, eu não sei qual é a sua realidade hoje. Todas as vezes em que eu me deparo com um escândalo no meio do povo de Deus, com um momento triste em que um pastor, ele é pego, ou aquele homem muito conhecido, antes temente a Deus, ele é descoberto, eu não tenho dúvidas que ele ultrapassou os limites da misericórdia de Deus, que estava visando há muito tempo. Pare. Por 3 transgressões, e ainda por 4, eu não anularei o castigo. A primeira já é digna, mas eu aguardo. A segunda, eu aguardo. A terceira, eu aguardo. Mas a quarta, eu não suportarei. Mesmo assim, preste atenção nisso, porque é assim que nós vamos terminar. Mesmo falando isso por meio de Amós, vem um outro profeta depois que Deus levanta, chamado Sofonias. E olha o que Deus diz por meio de Sofonias, depois de Amós ter dito tudo isso: pare. Deus levanta Sofonias, e Sofonias diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em você com alegria. Ele te renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Sofonias 3:17. Parece que o tempo todo nós estamos nos deparando com as manifestações da justiça e da misericórdia de Deus, do amor, da bondade e da disciplina do Senhor, da santidade de Deus com a graça e misericórdia. Isso, os atributos de Deus se entrelaçam, eles não se anulam. O problema é que nós separamos e colocamos o amor aqui, a misericórdia aqui, a bondade aqui, a longanimidade aqui e a justiça e santidade aqui. E nós ficamos olhando só para cá, mas elas nunca se separaram. Tudo isso por causa da bondade e da misericórdia do Senhor, que dura para sempre. A pergunta que eu preciso fazer para você nesta noite é: até quando? Até quando você irá ouvir? Até quando você irá se deparar com a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor? E até quando você vai continuar em práticas que o Senhor tem falado há muito tempo para você deixar, e você tem ignorado os limites da misericórdia do Senhor? Até quando? Talvez você precise nessa noite, e você está sendo confrontado por Deus para isso, se render a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu não sou um pastor que apela, eu não preciso disso, porque a própria palavra do Senhor tem peso para isso. Jesus, certa vez, ele contando uma parábola, ele disse sobre um homem que tinha muitos bens, mas ele queria mais. E ele disse para a alma dele: alma, vou construir outros celeiros, e vou ajuntar nesses celeiros, e depois eu direi para a minha alma: descansa, deleita-te em tudo que você ganhou. E Jesus diz naquela parábola: louco,
quando for pedida a sua alma, o que será? Como que você está hoje? Diante da misericórdia de Deus que inunda sobre a sua vida. Você precisa responder para o Senhor. E eu gostaria que nesse momento, antes de nós orarmos e cantarmos, eu gostaria que você respondesse ao Senhor. Você tem enxergado as misericórdias do Senhor? O Senhor tem avisado, mostrado aquilo que você precisa parar, abandonar. Você tem conversado muito com a serpente. E quando dúvidas surgem na sua mente, você já está com um passo da queda. Dúvidas, elas não existem para salvos. Para aqueles que estão em Cristo, apenas convicções. Convicções da parte do Senhor. Responda para Deus em oração. Não para mim, mas para o Senhor. Fale com Deus. Abaixe a sua cabeça. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor.